Então, eu me chamo Andressa Ancla, sou fellow do primeiro ano de retina clínico cirúrgica aqui do serviço. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o edema macular cistoide nas distrofias retinianas. Eu vou falar um pouquinho só de geral, a Karina já deu aula na semana passada, né? Então ela já falou bastante. Mas as doenças hereditárias de retina, elas são a principal causa de cegueira na população em idade ativa. E a retinose pigmentária é o distúrbio mais comum. Na população pediátrica, é uma das causas mais comuns de cegueira nos países desenvolvidos. O edema macular nas distrofias, ela é uma causa tratável de perda de visão central, e só que a etiologia ela é desconhecida. Tem várias hipóteses de fisiopatologias, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Os pacientes, é mais comum acontecer esse edema macular cistoide, pacientes mais jovens, com as formas autossômicas dominantes da retinose pigmentar. Os dados que eu peguei, eles falam mais de retinose pigmentar mesmo, porque como as outras doenças elas não são tão prevalentes que nem a retinose, é um pouco mais difícil de ter dados. Então, no geral, assim, a maioria dos dados são de retinose pigmentar mesmo. Eu coloquei um asterisco aqui porque em algumas referências, alguns estudos, assim, com às vezes um N não tão grande, eles descobriram que às vezes naquela amostra seria autossômica recessiva, que seria mais comum, mas é variável, mas a maioria fala que é autossômica dominante mesmo. O edema macular, ele pode afetar de 50 até 70% dos pacientes durante o curso da doença, então é uma coisa bem prevalente, que acontece bastante nesses pacientes. Um terço das crianças que têm distrofia de retina de início precoce, se a gente for fazer um ACT nelas, já vai aparecer alteração cística, então aí é uma população bastante importante, né, bastante gente. E essa presença desse fluido, ele também tem um efeito degenerativo secundário, não é só o fluido por si só que prejudica, né? A fisiopatologia, então, ela é multifatorial, tem várias hipóteses. O que é mais falado é, na verdade, essa disfunção da barreira hematorretiniana e a falha no mecanismo da bomba do PR, mas também se fala muito em disfunção das células de Miller, fazendo também que tem a perda da adesão intercelular, né? E também várias referências falam de anticorpos antirretinianos, também resposta inflamatória. Em alguns casos, eles comentam sobre tração vítrea e presença de membrana epirretiniana. Vou falar um pouquinho rapidamente de cada um. A disfunção da barreira hematorretiniana, então, o que que acontece? Ocorre uma liberação de produtos tóxicos do epitélio pigmentar da retina nesses pacientes e também da própria retina, né, degenerada. E isso faz com que aconteça uma liberação secundária de fatores como VEGF, adenosina, interleucina e prostaglandinas. E isso faz com que tenha um aumento da permeabilidade vascular, causando o edema. Em relação ao mecanismo de bomba do EPR, ele mantém uma pressão hidrostática negativa na retina e daí mantendo assim a adesão dos fotorreceptores do EPR. E se supõe que aconteça uma perda da distribuição dos receptores de membrana da anidrase carbônica tipo 4 no EPR, por isso que causaria o edema. E também a gente vai ver mais pra frente que é um dos tratamentos, né, o inibidor da anidrase. E várias referências comentam sobre anticorpos antirretinianos. Não se sabe muito bem se eles seriam causa ou consequência da degeneração da retina, mas várias referências citam que a prevalência é bem maior desses anticorpos nos pacientes que têm a retinose pigmentar e o edema macular cistoide do que nos pacientes que têm a retinose sem edema. Em relação à inflamação, tem referência que fala que não tem inflamação na retinose pigmentar, mas outras várias referências falam que sim, que teria uma inflamação. No Ryan, que é um livro que a gente lê bastante, né, tem como referência, eles comentam assim que teria uma resposta inflamatória também como mecanismo. Tem vários estudos que citam a presença de linfócito T, célula natural killer, em amostras de vítreo de pacientes com retinose pigmentar. Também outros estudos que viram células inflamatórias na cavidade vítreo anterior em quase 40% de amostras de pacientes com retinose pigmentar, e também aumento de níveis de citocinas pró-inflamatórias, também em amostras aquosas e vítreas, em comparação com os controles desses pacientes que não teriam essas células. Em relação às células de Miller, então. Os produtos de degradação das células fotorreceptoras, elas causam uma redistribuição dos receptores transmembrana. E também acaba ocorrendo uma sobrecarga de potássio e aumento da pressão osmótica intracelular. E aí acaba causando esse edema intracelular e também perda da adesão intercelular. A tração vítrea também é comentada em algumas referências como um dos possíveis
uma das possíveis partes da fisiopatologia, né? Também, em alguns casos, pode estar associada à membrana epirretiniana. Isso causaria um dano mecânico às células de Miller e à rede capilar adjacente, causando também aumento da permeabilidade capilar e o extravasamento de fluido secundário. Em relação um pouquinho dos diagnósticos, exames, a monitorização. Eu peguei um protocolo que ele pegou vários estudos e fez um geral, assim, de como a gente faz o manejo desses pacientes, o acompanhamento, e eu me baseei um pouco nele e em outros artigos que eu fui pegando algumas partes. Então, eles falam que a tomografia de coerência óptica, né, o nosso OCT, ele demonstrou ser superior a angioflúor para o diagnóstico do edema macular cistoide associado à retinose pigmentar. Eles falaram que ele detecta fluido intrarretiniano, mesmo às vezes quando a angioflúor não mostra evidências de exudação ativa. E ele comenta que a angioflúor seria importante para, às vezes, para ajudar a diferenciar o edema macular cistoide de cistos maculares não vasogênicos. Uma amostra de 103 pacientes com retinose pigmentar e esse edema macular cistoide, eles viram que os cistos intrarretinianos, eles estavam mais na camada nuclear interna de todos os olhos, tinha a nuclear interna, e na metade, um pouquinho menos, eles viram que esses cistos também iam até a nuclear externa. E uma das coisas que apareceu também foi que a espessura central alta, no baseline, ele parece ser um preditor de risco de recorrência, que a gente vai ver que recorre bastante esse edema nesses pacientes. Um estudo que caracterizou o edema macular cistoide na retinose, também com OCT e OCTA, ele identificou que esses pacientes eles tinham valores de densidade vascular mais altos e também as camadas coroidais mais espessas do que os pacientes que não tinham edema macular cistoide. E um outro estudo que pegou uma corte de 287 olhos, eles viram que desses pacientes, 73% tinham edema macular cistoide, e deles, 12,4% esse edema era associado com MER e em quase 5% com tração vitreomacular. Em relação à genética, eles viram que nesses pacientes, eles encontraram 26 mutações de genes diferentes, né, que a gente sabe que a retinose tem vários genes que podem causar, e eles relacionaram positivamente com o edema macular cistoide dois deles, que é esse EYS e o RPI. O edema macular cistoide e também o aumento da espessura central, eles nem sempre se correlacionam com a diminuição significativa da acuidade visual. A gente sabe que a integridade das camadas externas, né, da retina, da elipsoide principalmente, ela se correlaciona melhor com a acuidade visual e também o prognóstico de longo prazo. Eles estimam que o impacto do edema macular cistoide na acuidade visual seja limitado a, em média, perda de 2 linhas de acuidade visual. Aqui, como eu só frisando, né, que a perda da acuidade visual, ela, no edema macular cistoide, ela não se deve apenas à presença de fluido, né? A gente também vê que existe um fenômeno neurodegenerativo com atrofia retiniana secundária por causa desse edema. E às vezes por isso que a gente tem que pensar que, às vezes, por exemplo, o paciente tem uma melhora anatômica, a gente seca, né, a retina, melhora os cistos, só que esse paciente não apresenta uma melhora funcional, mesmo depois de tratando o edema e ele melhorando. Então a gente tem que lembrar disso. Vou falar um pouquinho então sobre as opções terapêuticas que a gente tem para esses pacientes. Os inibidores da anidrase carbônica, então, eles são a primeira linha de tratamento, é a medicação que ela é mais estudada, que tem uma eficácia e perfil de segurança mais bem estudado. Não tem na literatura, assim, uma duração ideal do tratamento, isso não está bem estabelecido, tipo, um tempo exato que a gente deveria tratar esses pacientes. E a recorrência depois da suspensão, ela é bastante alta. Você viu que até 40% dos pacientes têm recorrência depois de parar o uso tópico e 33% com via oral. E a resposta também não é, assim, ela é alta, mas ela não é tão boa quanto a gente gostaria, né? Aproximadamente uns 40% dos pacientes respondem, e eles consideraram a resposta como uma redução maior que 11% na espessura macular central. E também a gente não tem dados, por exemplo, assim, eu comecei a tratar o paciente com o inibidor da anidrase via oral. Funcionou ou não funcionou? A gente não tem dados dizendo, ah, não, se não funcionou, troca para o tópico, que às vezes vai ser melhor. Então, não tem isso também na literatura. Então, em relação ao tratamento via oral, né? A acetazolamida via oral, ela é o medicamento com mais evidências científicas no tratamento do edema macular cistoide, né? Ela foi avaliada em 3 estudos prospectivos e randomizados duplo cego.
A dose seria 500 miligramas por dia, né? Em duas doses, né? Que a gente sabe que é 250 miligramas, daí seria em duas tomadas. E eles consideraram melhora, como os pacientes que tiveram uma melhora maior que 16%, né, na espessura macular central. E eles viram que tiveram de 46% a 80% dos olhos tiveram essa melhora e um aumento significativo da acuidade visual, que eles consideram 5 ou mais letras, né, do ETDRS, em 45% a 80% dos casos. Isso é uma média dos estudos, né? Uma parte bastante prejudicial dessa medicação são os efeitos adversos, que eles são muito frequentes, os pacientes se queixam bastante, né? Uma medicação que a gente usa bastante ali na oftalmologia, a gente vê bastante isso ali na urgência, principalmente. Eles queixam muito, a maior parte dessa sensação de formigamento, assim, de extremidades, mas também fadiga, mal-estar, perda de apetite, esse desconforto gastrointestinal, e em alguns casos também pode acontecer litíase renal. É, o inibidor da anidrase carbônica via oral, ele é contraindicado no primeiro trimestre da gravidez e também em pacientes com anemia falciforme. E também a gente tem que lembrar que ele pode causar reação alérgica nos pacientes que são alérgicos a sulfonamidas. Eles recomendam nesse protocolo realizar um controle da função renal e hepática nos pacientes que vão ficar fazendo uso contínuo, né? E também sugerem fazer uma ultrassonografia renal no início do tratamento, também a cada 6 meses, pelo risco da litíase, né? E se o paciente tiver hipocalemia, o tratamento no protocolo eles comentam que poderia ser complementado com ingestão de um kiwi ou uma banana por dia, ou essa ingestão desse Boicar, que isso é fora, né, do país. Aqui a gente usa o Slowcar, que é o cloreto de potássio 600 miligramas. Geralmente a gente passa um comprimido por dia, né, para o paciente tomar geralmente no almoço. Em relação ao uso tópico, o colírio ele é uma alternativa para os casos de intolerância, né, ao uso via oral. Os estudos eles avaliaram a eficácia a longo prazo da dorzolamida, 2% 3 vezes ao dia, e eles viram que ocorreu uma redução significativa na espessura macular, maior que 16%, em 30 até 81% dos olhos, e também um aumento significativo da acuidade visual, de 5 ou 6 letras, em 19 até 37% dos casos. Em relação um pouquinho agora aos anti-inflamatórios não esteroidais, né, os cetrolac, que a gente usa, em relação à fisiopatologia, assim, ele teria um mecanismo consistente, uma relação consistente, né, do mecanismo de ação da medicação, só que a gente não tem muita evidência clínica, não tem muitos estudos. Eles comentam sobre um estudo comparativo prospectivo que o paciente teve melhora da acuidade visual de 5 mais letras, em mais da metade dos pacientes, isso tratados com a dorzolamida e 20% dos pacientes tratados com cetorolaco. Só que quando foi observada a espessura da retina, a espessura retiniana, teve uma melhora, né, um pouquinho maior com o cetorolaco, isso em 12 meses de avaliação. E também existe uma outra medicação que seria o nepafenaco, ela tem uma maior penetração córneo-escleral e um maior acúmulo intraocular, que talvez poderia trazer um benefício maior, só que não tem estudos prospectivos avaliando a eficácia dele. Em relação aos corticosteroides, então, a gente tem a triamcinolona, né, que pode ser usada intravítrea, um estudo de caso controle comparando 20 olhos com edema macular cistoide secundária à retinose pigmentar em relação a 20 olhos com edema, mas sem tratamento. Eles viram que os pacientes tiveram uma redução significativa da espessura macular central em 12 meses, né, em relação ao controle, só que na acuidade visual não teve uma diferença estatisticamente significativa, então não tem um nível de evidência muito bom e também, se não muda a acuidade visual, às vezes não compensaria usar, né? Em relação ao Zurdex, né, que é o implante de dexametasona, tem um estudo prospectivo multicêntrico que eles avaliaram a eficácia do Zurdex em relação à acetazolamida via oral em 30 pacientes. No grupo da dexametasona, teve uma maior redução na espessura macular central em 12 meses. Eles não comentaram sobre a acuidade visual nesse estudo, né? Foi só mais visto a parte anatômica. E tem um outro estudo randomizado, não tem um N muito grande também, mas foram avaliados 14 pacientes que foram tratados com Ozurdex durante 6 meses, e eles obtiveram uma redução média na espessura macular de 147 micras e uma melhora de 6 letras do ETDRS, isso nos 2 meses de avaliação. Só que com 4 a 6 meses de avaliação, a acuidade visual voltou ao baseline, então assim, acabou que quando passou o efeito da medicação, voltou a mesma acuidade visual, né?
Uma coisa que a gente tem que pensar muito também nos corticoides, né, que a gente sempre fala, que considerar a hipertensão ocular e progressão de catarata, né? Nesses estudos, eles viram que a hipertensão ocular chegou até 21% dos pacientes e a catarata tem até 40% nesses 2 meses de acompanhamento. O que que eles Verdade. consideram, então, nesse protocolo? Eles falam que o corticoide ele pode ser uma alternativa ao tratamento do inibidor da anidrase carbônica nos pacientes que não responderem a essa medicação, mas sempre considerar e lembrar esse risco de aumento da pressão intraocular, né, e o desenvolvimento de catarata. Se o paciente às vezes já tem um glaucoma, alguma coisa assim, associado, né, à retinose, sempre considerar isso. É, Até se fala também um pouco, até o doutor Maurício comentou na semana passada, que a gente tem que lembrar, às vezes, que pensar, injetou lá corticoide, o paciente melhorou, mas será que realmente é uma retinose pigmentar? A gente tem que considerar, às vezes, um diagnóstico diferencial com as uveites, né? Porque pode acontecer, algumas, que nem como eu falei, algumas referências defendem que tem uma inflamação leve nesses pacientes, tá? Se o Roberto quiser comentar um pouquinho depois. Então, às vezes, eu posso ter uma retinose pigmentar com essa inflamação leve, ou então, às vezes, eu posso ter uma retinose pigmentar com um overlap, né, de uma uveíte, ou então eu posso ter alguns casos, como a gente já viu, outros casos até que apresentaram aqui, uma uveíte mimetizando a retinose pigmentar. Então, às vezes, a gente tem que pensar se é esse realmente o diagnóstico, né? Aqui eu trouxe só um artigo que eu vi, que foi uns dados que eles avaliaram de 30 anos, né, de pacientes acompanhados nesse hospital na Índia. Eles viram que foi um estudo retrospectivo, né? Que a prevalência de veite em pacientes com retinose pigmentar, eles acharam uma prevalência muito baixa, de 0,26%. Só que eles falam que esses dados podem estar muito subestimados, porque a maioria desses pacientes com retinose pigmentar, eles teriam uma inflamação muito leve e seriam assintomáticos. Então, às vezes, os pacientes estão com essa inflamação ali, mas acabam que não são examinados, não tem nenhuma queixa, acabam não procurando o atendimento, então acaba passando isso. E considerar, então, aqui para o diagnóstico diferencial, como eu falei, né? O edema clostridoide, às vezes, ele pode melhorar com o uso do corticoide, então a gente tem que considerar, às vezes, essa hipótese de ser uma uveíte, né? As alterações pigmentares da retina que são semelhantes à retinose pigmentar, elas muitas vezes são atribuídas à uveíte crônica posterior e intermediária, e também a retinose pigmentar, ela tem um quadro clínico sobreposto ao da uveíte crônica. Então, ambos os pacientes, eles podem ter catarata subcapsular posterior, né, que é mais comum nesses pacientes. Também essa celularidade vítrea leve, o edema macular cistoide, né, e também as alterações pigmentares periféricas. Aí, às vezes, nesses casos, o eletroretinograma, ele pode auxiliar no diagnóstico, né, que a Karina falou semana passada, e também a angioflúor, ela não deve demonstrar um padrão inflamatório de vazamento, né, nos casos que for a retinose mesmo. Aqui eu coloquei só uma tabelinha para quem quiser dar uma olhada antes, que são várias doenças, né, metabólicas, relacionadas a drogas ou infecciosas ou inflamatórias que podem mimetizar a retinose pigmentar, mas na verdade são uveites, né? Seguindo então, falando um pouquinho sobre as drogas anti-VEGF. Não tem muitos estudos, assim, tem alguns só mais com o N pequeno. Tem um estudo prospectivo falando avaliando o ranibizumab, que é um caso controle que avaliou 15 pacientes que receberam injeção intravítrea e 15 que se recusaram a receber tratamento. Eles viram que 87% do grupo de tratamento tiveram uma redução significativa da espessura macular central, só com uma aplicação, só que não teve diferença na acuidade visual entre os grupos. Em relação à aflibercept, tem uma série de casos, só de 30 olhos, que esses pacientes eles fizeram uma loading dose, né, de 3 doses, depois fizeram o treat and extend. Eles acompanharam esse paciente 12 meses e eles tiveram uma média de 11 injeções. Aqui também teve uma redução significativa na espessura macular central, né, na avaliação final em 12 meses, só que não teve uma melhora significativa na acuidade visual, não teve melhora funcional. Em relação ao bevacizumab, a gente tem um estudo prospectivo de série de casos de 13 olhos, que avaliou o uso de injeções mensais, né? Todos os olhos também obtiveram uma melhora significativa na espessura macular central, e aqui eles até tiveram uma melhora da acuidade visual em uma linha ou mais, em até 60% dos casos. Em relação aos anti-VEGFs, existe uma preocupação que esse uso crônico ele pode exacerbar essa atenuação vascular pré-existente nesses pacientes, que às vezes seria um ponto a se considerar, assim, seria negativo, né?
E eles também sugerem que o VEGF pode atuar como um fator neurotrófico. Então, a supressão crônica do VEGF, ela pode ser prejudicial aos neurônios da retina nessas doenças genéticas. Então, também isso é uma coisa importante que a gente tem que considerar. Tem um estudo também em relação à cirurgia vitreoretiniana, que eu falei da tração, vítreo e presença de MER. Existe uma série prospectiva de 12 olhos que eles avaliaram a vitrectomia, né, com o peeling de membrana limitante interna e também o tamponamento gasoso. Eles viram que em um ano, esses pacientes tiveram 40% de redução na espessura foveal, em 83% dos casos, e 75% deles apresentaram uma diminuição, na exudação na angioflúor. Já em relação à acuidade visual, eles tiveram aumento de uma linha ou mais em 10 dos 12 olhos tratados. Então, aparentemente foi um resultado bom, mas também não é um estudo assim com muito peso para a gente considerar essa conduta, né? Em relação ao laser sublimiar, ele também comenta um pouquinho que o objetivo do laser ele seria estimular uma resposta celular e biológica na retina sem causar danos térmicos óbvios, né? Sempre lembrando que esses pacientes eles já têm uma alteração importante, né, do campo visual periférico, então às vezes fazer um laser mais central na retina não seria muito interessante, mas alguns estudos eles demonstram uma eficácia na redução da espessura macular central, só que eles, assim, na acuidade visual, na tabela, no TDRS, eles não tiveram uma melhora significativa, mas eles relataram que 86% dos participantes relataram uma melhora subjetiva na visão. Só que também eles comentam que precisa de mais estudos, que não tem nenhuma evidência que comprove realmente o benefício, que seja muito, muito forte. Eles citam algumas outras medicações, o tocilizumab, que é um anticorpo monoclonal contra o receptor de interleucina 6. Eles comentam de uma série de 3 casos que foi publicada, mostrando o uso intravenoso dessa medicação mensal e com resolução do edema macular cistoide refratário à cetazolamida oral. Então, tinham tentado tratar já com a cetazolamida, não respondeu, tentaram essa medicação e acabou tendo uma resposta. E outro que cita a minociclina via oral, que é uma tetraciclina, né, que ela inibe a micróglia, e eles citam esse estudo prospectivo com 5 pacientes que usaram essa medicação 100 miligramas 2 vezes ao dia e diminuiu a espessura macular central. Mas também é um nível de evidência muito baixo, né? Aqui, então, o resumo, né, geral desse protocolo. A primeira linha de tratamento, então, seria a acetazolamida, 250 miligramas de 12 em 12 horas. Ou, se o paciente tiver intolerância, a gente pode passar o colírio de dorzolamida de 8 em 8 horas. Aí ele sugere uma reavaliação, né, um follow-up em 2 a 3 meses, e aí avaliar a resposta anatômica e funcional. Aí eles sugerem o quê? Se não tiver resposta nem anatômica nem funcional, aí individualizar cada paciente, ver se a gente poderia tentar, às vezes, usar um corticoide intravítreo ou um anti-VEGF, né, de acordo com cada paciente. Ou então, se tiver resposta anatômica e funcional, manter o tratamento. E aí eles consideram avaliar, às vezes, a resposta para o paciente não ficar tomando o acetazolamida contínuo, tentar trocar, às vezes, para o tópico e ver se o paciente continua sem edema. E nos casos que tiver resposta anatômica, mas não tiver resposta funcional, eles sugerem avaliar se continua ou se interrompe o tratamento, que às vezes não teria esse benefício. Essa resposta funcional eles consideram como melhora de pelo menos 5 letras no TDRS, né, que é uma linha, e a resposta anatômica seria se os cistos desaparecerem totalmente, ou pelo menos uma redução central macular, né, de pelo menos 10%. Vou comentar um pouquinho só aqui sobre algumas situações especiais, né, que seria o edema macular cistoide na retinose pigmentar, ou então outras distrofias de retina na idade pediátrica. Na idade pediátrica, a gente sabe que não tem muita literatura, não tem estudos, né? É uma coisa que não é feita. Mas o que se tem na literatura é que é um consenso que a resolução dessas lesões císticas maculares nessa faixa etária ela é muito importante e pode produzir efeitos benéficos a curto e longo prazo, né? Porque resolvendo eles, a gente acaba evitando a atrofia de retina, a degeneração e perda dos fotorreceptores. E a gente tem que considerar nessa faixa etária que a adesão ao tratamento ela depende muito do cuidador, né? Porque muitas vezes ele é uma criança muito pequena, ou às vezes até mesmo crianças maiores, adolescentes. Considerar os efeitos adversos nessa faixa etária, que pode ser de uma magnitude muito maior e ter outras implicações diferentes em relação aos adultos.
E os corticosteroides têm que ter bastante parcimônia, porque eles são menos recomendados também pelo risco de catarata. Os pacientes são muito jovens e ainda vão ter muito tempo aí para esse cristalino ser transparente. Em relação aos inibidores da anidrase carbônica via oral. É a primeira linha de tratamento em adultos, né, como eu comentei, só que não tem literatura na faixa etária pediátrica. Se recomenda uma dose de 15 a 25 miligramas por quilo por dia, até no máximo 100. Isso dividido em 2 a 3 doses. E eles consideram que em crianças seria no máximo 2 gramas por dia e 4 gramas por dia em adolescentes. Só que essas doses elas derivam, né, de estudos em adultos, que como a gente sabe não são feitos estudos em crianças. Em relação ao via oral, a gente tem que lembrar que esses pacientes eles têm um maior risco de ter alteração no equilíbrio do ácido básico e também no ionograma, né? Tem que ter um monitoramento e manejo adequado desses pacientes se for usado via oral. A maioria das diretrizes, elas sugerem fazer uma adição de bicarbonato já adjuvante nos pacientes que estão em fase de crescimento e corrigir a hipocalemia só se ela ocorrer, não fazer profilático. Lembrar que esses pacientes têm um risco aumentado de nefrolitise, né, pela idade, e eles recomendam também fazer pelo menos uma ultrassonografia, pelo menos no início do acompanhamento. Mas eles sugerem, né, para fazer esse acompanhamento em conjunto com o pediatra, porque também se tiver alguma intercorrência, alguma alteração no exame laboratorial, o pediatra já saberia manejar um pouco melhor. Em relação ao uso tópico, então, dos inibidores da anidrase carbônica. Eles consideram que é a primeira linha em pacientes pediátricos. Eles sugerem a dorzolamida 2% 3 vezes ao dia ou até a brinzolamida 3 vezes ao dia. Lembrar também que, eu não cheguei a comentar antes, mas que o colírio ele tem esse risco de taquifilaxia, né? Que às vezes ele vai como se fosse perdendo o efeito. Então, eles sugerem que interrompa o tratamento durante um período e depois retome o uso para ver se às vezes melhora, volta a melhorar, né? Aqui, então, o protocolo que eles montaram em relação à faixa pediátrica, né? A avaliação do baseline, a acuidade visual, os antecedentes oftalmológicos, ver a condição do cristalino, né? Para ver se está transparente, se tem alguma alteração. Fazer um OCT, né? Para ver a condição dos fotorreceptores e avaliar sempre a aderência e o compliance desses pacientes. Aí, o tratamento inicial, como eu comentei, seria a dorzolamida, de 8 em 8 horas, ou se tiver intolerância, tentar a brinzolamida. Aí a gente avalia também, é, eles falam para ver um follow-up cada 2, 3 meses, né? E considera a mesma coisa. Aqui eles consideram uma diminuição da espessura de 16% e mais de 5 leitos na TDRS como uma melhora anatômica. Aí reavaliar, então, em 2 a 3 meses, né? A mesma coisa que nos adultos. Aí, se tiver uma resposta desfavorável, tentar, se for adolescente, tentar trocar para o inibidor da andrase carbônica via oral. E se for criança, eles sugerem tentar o anti-inflamatório não esteroidal, né, o cetorolaco, ou então, em últimos casos, tentar o via oral mesmo, o inibidor da anidrase carbônica via oral. Se tiver uma resposta favorável, eles sugerem continuar com o tratamento tópico, né, com a dorzolamida ou a brizolamida, e se tiver taquifilaxia, né, tipo, às vezes tem uma melhora e depois para de funcionar, parar um pouco a medicação e depois retomar. Aí também, depois reavaliar cada 2 a 3 meses. Se com a troca da medicação tiver uma resposta desfavorável, eles sugerem descontinuar o tratamento. E se tiver uma resposta favorável, continuar com a medicação que o paciente estiver usando, né? Aí aqui seria o que eles sugerem para fazer nesse acompanhamento das crianças, né? Como elas são mais suscetíveis às alterações dos eletrólitos, teria que fazer um acompanhamento assim de perto, mas eles sugerem que bastante que seja feito em conjunto com o pediatra, né? Então, fazer a cada 6 meses esses exames, né? Aliás, ele fala para fazer no início, depois em 3 meses, e depois, se estiver tudo bem, a cada 6 meses. E se tiver alguma alteração, tratar de acordo com a alteração, né? Às vezes começar com o slow count, enfim, mas eles falam várias vezes para fazer esse acompanhamento com o pediatra. E também sugerem fazer, que nem eu comentei já, o ultrassom, né? Aqui eles falam anual. Ah, só para fechar aqui, então, o tratamento do edema, tratamento precoce, né, do edema macular cistoide, ele parece ser vital para preservar a visão dos pacientes com retinose pigmentar, né, que esse paciente já tem um defeito de campo visual, às vezes muito grande, tem só mais uma visão central, e o edema prejudicaria bastante nesse sentido. Os inibidores da anidrase carbônica, então, são a primeira linha de tratamento, né, via oral, e em crianças e adolescentes, ou então pacientes intolerantes aos efeitos adversos, a gente usaria o tópico.
Em casos refratários, se considerar o uso dos ANES, né, ou dos corticoides, e avaliar o risco-benefício de acordo com cada caso. Seria isso, minhas referências. Obrigada.